língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem esta hora da adoração. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, Toda língua confessará ao Senhor. toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. vem esta hora. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, Assim como estás para adorar. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor, de adoração, de exaltação àquele que é o único digno de toda honra e de toda glória. Sejam todos bem-vindos, nossos irmãos, nossos amigos, para esse momento de culto e de adoração ao nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor no texto de Romanos, no capítulo 8, dos versículos 31 ao 39. As provas e a certeza do amor de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito,
Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem coisas presentes, nem no porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Ó Pai, nós te louvamos, te exaltamos, Pai, nesse momento de culto, de adoração a Ti, Pai. Queremos, Pai, te bendizer, ó Deus, porque Tu és o único Deus, o único digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória. Tu és incomparável, Tu és excelso, maravilhoso, Tu és soberano, Pai. Nada realmente pode, ó Deus, ser comparado a Ti, Pai. Ó Deus, nós queremos Te exaltar e Te glorificar, meu Pai, nessa noite. Receba, ó Deus, a nossa adoração, Pai. Reconhecemos que Tu és um Deus justo, Tu és um Deus bom, Tu és um Deus sábio, eterno, supremo. Ó Deus, nós sabemos, Pai, e também experimentamos a cada dia que Tu és um Deus amoroso, Pai, compassivo, longânimo, ó Deus. Que sempre, Pai, nos dá a oportunidade de nos chegarmos a Ti, reconhecendo nossos erros, nossas falhas, Pai, e nos aproximar do Senhor, Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, porque Jesus Cristo, Pai, Teu Filho perfeito, morreu naquela terrível cruz, ó Deus, derramando Seu sangue, precioso sangue por nós, fazendo com que hoje, Pai, nós possamos realmente ter livre acesso a Ti. Te exaltamos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, que está conosco, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos guia à verdade. Ó Deus, que nos leva, nos conduz a uma vida de santidade, de separação, que intercede por nós. Ó Deus, bendito seja o Senhor para todo sempre, Pai. Ó Deus, nós Te louvamos, Pai, porque a Tua palavra, Pai, ela diz que nada nos separará do Teu amor, meu Pai. E nós Te agradecemos, Pai, nessa noite por isso, Pai. Te agradecemos pelo Teu imenso amor, pela Tua graça infinita, ó Pai. Receba, Pai, toda adoração, toda honra e toda glória. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ouça o nosso clamor, Pai, as nossas orações, e que o Senhor, Pai, nos ajude, Pai, a caminhar, ó Deus, e a viver, Pai, realmente a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu imenso amor, Pai. Essa é a oração que fazemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo grande agudo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maria, Deus nos contra, quem nos condenará? E somos seus
será contra nós, Deus é por nós. Boa noite, meus irmãos. Nós chegamos ao momento da oração intercessória. Nós vamos seguir o exemplo do nosso grande mestre Jesus, deixado no Evangelho segundo João, em que ele ora por todos os seus discípulos, por todas as pessoas que creram nele, para que o Pai as auxiliasse. E quando nós oramos pelos nossos irmãos, nós demonstramos também amor e buscamos a comunhão com eles. Por isso, nós vamos apresentar ao nosso Deus as vidas de cada irmão e de cada família da nossa igreja. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade de nós cultuarmos ao Senhor. E nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, que tem tudo sob o teu controle. Meu Pai, nós vivemos dias difíceis, ó Deus, mas nós temos a plena certeza de que o Senhor cuida de nós. E neste momento, ó Deus, nós queremos apresentar ao Senhor as vidas de cada irmão nosso, as vidas de cada família da nossa igreja, as famílias dos nossos amigos, meu Deus. Nós pedimos ao Senhor que nos dê forças, ó Pai, para superar esses momentos difíceis que atingem toda a humanidade. Nós possamos estar sempre olhando para o Senhor, sem vacilar na nossa fé, meu Pai. Nós apresentamos também ao Senhor as vidas daqueles nossos irmãos e amigos que estão enfermos, meu Deus, e pedimos as tuas misericórdias pelas vidas dessas pessoas, meu Deus, que o Senhor possa levar a cura a cada um deles. Ajuda, meu Deus, para que o tratamento seja eficiente, ó Deus, de forma que a cura seja total, meu Pai. Ajuda-os, ó Deus, a saírem dos seus leitos de enfermidade, a superarem os momentos de tratamento, ó Deus, e que o Senhor possa se mostrar presente na vida de cada um deles, meu Deus. Abençoa ainda, meu Deus, aquelas famílias que estão com dificuldade de relacionamento, meu Pai. Ó Deus, leva a paz, mostra a eles, ó Deus, a necessidade de buscarem a harmonia, desperta o amor nos corações, ó Deus, para que juntos possam suplantar as dificuldades, ó Deus, e possam sair dos momentos de aflição ainda mais unidos, ó Deus. Abençoa, meu Deus, os nossos irmãos, as famílias que estão com dificuldades financeiras, ó Deus, por culpa das muitas restrições e dos problemas, ó Deus, que esses tempos têm gerado. Nós pedimos ao Senhor, provê o sustento, meu Pai. Pedimos que o Senhor olhe com o teu grandioso amor, meu Deus, para essas famílias. E que o Senhor providencie, meu Deus, novas oportunidades de trabalho. O Senhor providencia, ó Deus, o alimento, meu Pai. Que nós também, como irmãos, possamos ser despertados pelo Senhor, meu Pai, para colaborar com aqueles que necessitam. Ó Deus, ajuda, ó Deus, a nossa igreja também a divulgar cada vez mais a Tua palavra, meu Pai. Capacita-nos, meu Deus, para que nós possamos levar o auxílio físico, material, sim, mas também possamos levar o auxílio espiritual, que o Teu Evangelho seja pregado ainda mais, seja ensinado ainda mais através da nossa igreja, meu Pai. Nós pedimos ao Senhor que esteja protegendo cada família da nossa igreja, cada família dos nossos amigos. Livra, ó Deus, de todo mal. Guarda, ó Deus, da violência, guarda das doenças, meu Deus. Nós confiamos e precisamos, ó Deus, da Tua proteção, porque sabemos que nós não temos poder nenhum para isso, mas o Senhor tem.
E mais ainda, meu Pai, nós te pedimos, fortaleça-nos na fé em Ti. Que nós possamos a cada dia buscar ao Senhor, que nós possamos a cada dia buscar nos enchermos da Tua palavra, meu Pai. Perdoa-nos, meu Deus, se nós em algum momento temos sido falhos, negligentes, meu Deus, mas conduza-nos, ó Pai, a um tempo maior na Tua presença, ó Pai. E que nós possamos também sempre olhar pelos nossos irmãos, que nós possamos, ó Deus, nos preocuparmos com os nossos irmãos e ajudarmos, ó Pai, aqueles que precisam da nossa ajuda, meu Deus. Ó Pai, nós confiamos no Senhor e por isso nós apresentamos ao Senhor as nossas súplicas, certos de que o Senhor nos ouve. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, porque o Senhor tem nos ajudado em todo o tempo. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Venho, Senhor, minha vida oferecer, meus dons, meus talentos, aquilo que tenho, aquilo que sou. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, vozes femininas. Venho, Senhor, minha vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício. quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar, pois pra Te adorar, Te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar, pois pra Te adorar, Te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Esse é o momento de dedicação, de dízimos e ofertas. A palavra de Deus nos diz em 1 Crônicas 29, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: quem, pois, está disposto a fazer oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor? Oremos. Ó Pai, nós Te louvamos, Pai, nessa hora, nesse momento de dedicação, de dízimos, de ofertas, de vidas. Ó Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti. Ó Deus, em gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor realmente tem feito em nossas vidas. Nós Te bendizemos, ó Pai, pelo privilégio, ó Deus, de estarmos na Tua presença e de termos também, Pai, livre acesso a Ti, ó Pai, por Jesus Cristo.
Nós queremos nessa hora, Pai, colocar nossas vidas, Pai, diante de Ti. Queremos também, ó Deus, dedicar nossos dízimos e ofertas. Ó Pai, que a Tua graça, Pai, seja realmente derramada sobre nossas vidas, Pai. Que possamos, Pai, a cada dia cumprir, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Queremos pedir, Pai, também que o Senhor dê sabedoria, Pai, aos irmãos que administram as entradas financeiras da igreja. Nesse tempo, Pai, de dificuldade, ó Deus, que o Senhor dê clareza, direcionamento, Pai, para que realmente a obra do Senhor, no que diz respeito à nossa parte, continue avançando, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Abençoe cada lar, abençoe cada irmão. Ó Deus, olhe para cada necessidade, ó Deus. Que cada família, Pai, realmente seja suprida, Pai, nas suas necessidades físicas, suas necessidades básicas, fundamentais, ó Deus, para a vida aqui na terra, ó Deus. Que realmente a bênção do Senhor, Pai, esteja sobre cada família. E abençoe a nossa igreja, ó Deus, no seu crescimento, Pai, e também as nossas frentes missionárias, ó Deus. Que cada irmão, Pai, ó Deus, espalhado, ó Deus, por essa cidade, nos distritos, sejam, Pai, abençoados e tenham, Pai, as suas necessidades supridas para a honra e glória do Teu nome, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos cada dia, Pai, consagrando cada vez mais as nossas vidas a Ti, vivendo uma vida de dependência, ó Deus, e também, ó Deus, uma vida de gratidão, Pai, a Ti, pela Tua presença constante e pelo cuidado, ó Pai, que tem sido percebido, ó Deus, em nossas vidas a cada dia, Pai. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Pai, porque Tu és fiel, Tu és um Deus grande e bondoso, Pai, que cuida dos Teus filhos. Graças Te damos, Pai, por todo o cuidado, ó Deus. E continue, Pai, derramando, Pai, das Tuas bênçãos sobre nossas vidas. É o que nós Te pedimos, ó Pai, com gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Meu Senhor e meu Deus, assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra
mais uma vez, louvando ao Senhor e aqui compartilhando um pouco mais da palavra deste Deus maravilhoso que nos tem sustentado nestes dias de pandemia, nestes dias em que o coração de muitos estão temerosos, preocupados com o futuro, mas podemos tirar da palavra de Deus sempre orientação para trazer aos nossos corações serenidade, trazer às nossas mentes tranquilidade, trazer ao nosso corpo o descanso necessário para lidar com as dificuldades da vida. Neste domingo, dia 10 de abril, hoje à noite, eu quero compartilhar com os irmãos mais um pouco desta palavra maravilhosa que sempre nos traz a resposta adequada a todas as circunstâncias da vida. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 8 e 9. Vamos juntos fazer a leitura deste texto de Mateus, capítulo 3, versos 8 e 9. Diz assim este texto: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vamos juntos orar mais uma vez? Querido Deus, louvado e bendito seja teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção de estar aqui com os meus irmãos, eles em seus lares, eles junto de suas famílias, eu aqui em minha casa, mas nossos corações unidos pelo Espírito na adoração ao teu santo nome. Louvado seja o Senhor pelo privilégio de termos louvado, adorado, orado, lido sua palavra. E agora aqui queremos meditar na tua mensagem, para que nossa vida, nossos corações, nossa mente possa ser preenchida de toda a certeza de que o Senhor tem também cuidado de nós nesse tempo, tem nos fortalecido e tem nos dado todas as condições de fazermos a obra que o Senhor propôs em nossos corações. É no nome de Jesus que eu oro, por quem agradeço e peço. Amém. Amados, o texto que acabo de ler é o texto da narrativa inicial da vida de João o Batista. É muito importante destacar aqui que o nome dele era João o Batista, não porque ele era membro da primeira igreja batista de Jerusalém. Naquele momento a nossa denominação não existia como nós conhecemos hoje, mas ele era João o Batizador, aquele que batizava. Por esta razão, quando lemos os versos anteriores, do verso 1, 2 e 3 aqui, que vou ler, percebemos a razão do seu título. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E ali, no verso 6, nós encontramos: e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João Batista, ele era primo do Senhor Jesus, filho de Isabel. Se você tiver a curiosidade de ler lá o Evangelho de Lucas, você vai encontrar a história do seu nascimento, um pouco do seu nascimento, do seu pai, de sua mãe, e quando Maria vai visitar Isabel. Mas aqui João já era um homem adulto, possivelmente na faixa etária dos 30 anos, porque eles tinham, Jesus e ele, tinham uma diferença de 6 meses de um para outro. Então, como sabemos que Jesus começou o seu ministério por cerca de 30 anos de idade, então João Batista também estava ali nessa faixa etária. Pois bem, João o Batista, ele era um batizador. As pessoas vinham até ele dizendo que estavam arrependidas de seus pecados e queriam ser purificadas. Então João insistia: olha, arrependa-se do seu pecado, confesse seu pecado, e a pessoa era batizada nas águas ali do Rio Jordão. As pessoas iam em direção a João Batista, tanto que
Pouco mais para frente nós vemos a narrativa das pessoas perguntando: você é o Messias? Você é o escolhido? Assim, não, há alguém que vem após mim, que não sou digno nem de desamarrar os cadarços de suas sandálias. E pouco depois Jesus vai até João e ali é batizado por João no Rio Jordão. Começando assim, Jesus Cristo, o seu ministério. Mas nós não vamos falar do ministério de Jesus, mas desta mensagem muito importante para nós hoje, em que a palavra de Deus nos faz questionamentos importantes para podermos servir a Deus em todas as circunstâncias. E principalmente precisamos responder a uma pergunta: o que temos oferecido a Deus pelo que Ele tem feito a nós? Como Davi mesmo disse no passado: que farei eu pelos benefícios que Deus me tem dado? Aqui, João olha para aqueles homens que chegam até ele pedindo para serem batizados, e João diz a eles de forma categórica: produzam frutos dignos de arrependimento. Os frutos que João aqui é a atitude, o comportamento, a vida, resultado dessa prática. Resultado daquilo que fazemos na presença de Deus. São frutos dignos de arrependimento? São atitudes realmente que demonstram de verdade que você tem um coração arrependido diante daquele que te salvou, que te perdoou, que te restaurou? É importante destacar que esse arrependimento não é apenas um pedido de desculpa. Não é chegar e dizer: poxa, eu errei, não devia ter feito assim, como se fosse apenas um tropeção sem querer. Quando a palavra de Deus nos fala de arrependimento, quando João aqui fala de arrependimento, quando Jesus começa o seu ministério, ele começa com esta frase: arrependei-vos, pois, vos convertei-vos, porque vos está chegando o reino de Deus, o reino dos céus. Então, quando falamos em arrependimento, estamos falando de uma atitude em que o indivíduo, diante da sua vida e perante o Senhor da vida, percebe que há um descompasso, alguma coisa está fora, precisa ser corrigida. E corrigida de tal maneira que haja uma transformação. Não apenas uma correçãozinha, uma maquiagem, uma pintura para disfarçar, mas uma mudança radical. Arrependimento, na compreensão bíblica, arrependimento nas palavras de João tem este significado. Então, eu faço-lhe a pergunta: o que são frutos dignos de arrependimento que João, neste texto, e que se o irmão tiver a curiosidade e procurar ali em Marcos capítulo 1, versos 2 a 6, e Lucas capítulo 3, de 1 a 9, o irmão vai encontrar um pouco mais dessa narrativa e o que João queria dizer com relação a este arrependimento. Portanto, o que são frutos dignos de arrependimento? Em primeiro lugar, eu posso lhes dizer que frutos dignos de arrependimento são aqueles frutos que nos levam a uma vida de humildade. João olha para seus conterrâneos que chegam até ele, se o irmão tiver o cuidado de voltar no texto bíblico, no verso 7, diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? É importante nós entendermos que arrependimento não é uma atitude simples de ser vivida, porque ela nos leva a reconhecer a nossa condição, as nossas limitações diante de Deus. Arrependimento não é apenas um ato simplesmente ligado com o meu irmão, o meu próximo, porque não necessariamente nós somos
tão diferentes. Talvez o meu irmão ao meu lado seja alguém muito mais experiente, que mereça toda a reverência e todo o respeito, mas ele, comparado com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, é tão igual a ele. Nós somos iguais. Por isso que a palavra arrependimento, ela está intimamente ligada a uma vida de humildade. O arrependimento, ou frutos do arrependimento, nos levam a uma vida de humildade. Por que a humildade é tão importante? Por que essa atitude, sim, de baixar a cabeça, reconhecendo a soberania de Deus, é tão importante? Veja o que diz ali em 1 Pedro, capítulo 5, do verso 5 ao verso 6. Pedro dizendo: rogo-vos, irmãos, rogo-vos igualmente, jovens, sejam submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos, não somente os jovens, mas todos, de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Se queremos realmente ter vitórias na nossa vida, se queremos vencer as dificuldades que estamos vivendo hoje, precisamos aprender a ser humildes diante de Deus, que muitas vezes Ele diz não para nós, não porque não gosta de nós, mas porque quer nos ensinar a confiar no desígnio dEle. A humildade ou a humilhação que vem de Deus produz em nós crescimento, perseverança, maturidade, resistência diante das dificuldades. Precisamos aprender, precisamos vivenciar esta realidade, precisamos a cada dia compreender que um dos frutos do arrependimento é a humildade, é sabermos baixar nossa cabeça diante deste Deus Todo-Poderoso que nos dá toda a energia para enfrentar as circunstâncias. Eu e você, diante de toda e qualquer pessoa, não importa o seu credo, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua cor, não importa o sexo que ela tem, precisamos saber ser humildes. O nosso lugar perante Deus, que nos ensina que muitas vezes precisamos ir na direção do outro para trazê-lo à presença de Deus. Por isso que os orgulhosos não conseguem ser servos do Senhor, porque muitas vezes Deus nos manda ir em lugares que a nossa autoestima diz que não deveríamos ir, mas Deus diz: vá a Ele, sente-se ao lado dEle, ore com Ele, perdoe a Ele. Precisamos aprender que frutos dignos de arrependimento têm como elemento muito importante a humildade. Lucas, capítulo 15, verso 7, nos ensina o seguinte: o Senhor: digo-vos que haverá muito maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha que coisa importante o que o Senhor Jesus ensinou. A humildade está intimamente ligada a este arrependimento. Um arrependido diante do Senhor proporciona no céu grande júbilo. Não significa que Deus não fica feliz com os justos, com aqueles que vivem em injustiça. Não, o texto não está dizendo isso. É porque Deus veio, através de Jesus Cristo, nos trazer salvação. E para que essa salvação possa ser uma realidade na vida da pessoa, é necessário que ela se arrependa. E este arrependimento a leva a compreender, ou esta compreensão de pecado a faz perceber de que ela não é nada perante a grandeza do amor de Deus. Portanto, meus irmãos, frutos dignos de arrependimento
são aqueles frutos que nos levam a uma vida de humildade, à vontade de Deus, a humildade em servir ao próximo, a humildade muitas vezes de não exigir o meu direito para que o direito do outro seja manifesto. Só Deus pode causar-nos isto, quando por sua graça e por sua bondade Ele nos alcança e nos ensina a sermos homens e mulheres humildes. Frutos, o que mais podemos destacar, o que mais podemos ver neste texto de João, aqueles que ouviam, que nos mostram o que são frutos dignos de arrependimento. São aqueles também que refletem a qualidade de sua origem. Vou repetir. O que são frutos dignos de arrependimento, além da humildade, também são aqueles frutos que refletem a qualidade de sua origem. Quando você olha para uma manga, e hoje nós temos mangas nos mercados, eu gosto muito, é a minha fruta predileta, manga. Eu não estou, sob hipótese nenhuma, pensando num abacaxi, num abacate, numa acerola. Por mais que eu goste, eu estou olhando para a manga e estou pensando naquela árvore que se chama mangueira. Portanto, o fruto reflete a árvore. Quando nós lemos o texto de 2 Coríntios capítulo 3, 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, exatamente lembrando de uma experiência que Moisés teve no Monte Sinai, em que o tempo que ele permaneceu na presença de Deus teve um reflexo tão grande na vida dele, que ao sair da presença de Deus e descer ao arraial junto do povo, o seu rosto brilhava. Ele precisava colocar um véu. E para poder conversar com as pessoas sabiam que aquele véu na cabeça não é porque Moisés estava se escondendo, é porque debaixo daquele véu havia o reflexo de Deus. Paulo aqui então, usando este pensamento, ele vai desenvolvendo a sua ideia e diz que nós, com o rosto desvendado, sem o véu, contemplando como por um espelho a glória do Senhor. Quer dizer, quando se tira o véu, Moisés, todo mundo sabia, o que eu estou vendo aqui é o reflexo na presença do Senhor. Quanto mais eu estou na presença do Senhor Jesus, mais eu reflito esse Senhor na minha vida para a vida dos outros. Eu me torno um espelho, eu me torno resultado da minha relação com o Senhor Jesus. Por isso falo que são frutos dignos, são aqueles frutos que refletem as qualidades de sua origem. Se nascemos em Cristo, nossas qualidades precisam ser as de Jesus, para que as pessoas vejam, para que o mundo veja. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que as pessoas estão com medo, nesse tempo em que vemos as pessoas até falando mal da igreja, sabe por que isso? Não é porque elas estão com raiva da igreja, é porque não estão vendo o reflexo real de Jesus Cristo na vida daqueles que são chamados povo de Deus. Eu, infelizmente, não posso pensar de outra maneira. Vivemos um tempo em que muitas das igrejas não estão refletindo o Mestre. Estão refletindo homens, estão refletindo shows, estão refletindo pessoas, ideias, projetos pessoais, mas o Mestre, não. E por esta razão as pessoas começam a rejeitar, ter dificuldade de aceitar. Por que a igreja primitiva causava um grande impacto na vida das pessoas?
Ela era perseguida, era. Mas ela era perseguida porque não convivia com a igreja. Porque aqueles que conviviam com os irmãos da igreja viam que eles causavam graça. É só você ver lá em Atos capítulo 2, no finalzinho, se não me engano, verso 46, 47. E eles acrescentando os senhores que iam e os que iam sendo salvos. Porque a atitude da igreja caía na graça do povo. Infelizmente, tem muitos que estão caindo na piada do povo. E é ruim demais isso. Frutos dignos de arrependimento são frutos que refletem as qualidades do Senhor, da sua origem. Se Jesus Cristo for a sua origem de atitude, de pensamento, de escolha, de comunhão, de relacionamento constante, não se preocupe. Quando olharem para você, não vão ficar pensando em outras coisas a não ser esta pessoa, assim como João, assim como Pedro, João, o apóstolo, estiveram perante o Sinédrio e eles reconheceram estes homens, indoutos, com pouco conhecimento, com certeza andaram com Jesus, porque a linguagem, o comportamento, a maneira deles nos olharem é a mesma daquele homem chamado Jesus. Frutos dignos de arrependimento são estes frutos que vão sempre refletir a árvore de onde eles foram produzidos. Mateus capítulo 12, verso 33, Jesus disse: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Meus irmãos, minhas irmãs, mesmo nesse tempo em que nós estamos vivendo, isolados não, distanciados, sem poder conviver uns com os outros como nós gostamos no templo, não nos impede de sermos reflexos do nosso Senhor. Porque Cristo Jesus está no coração de todo aquele que crê nele como seu Senhor e Salvador. Você pode refleti-lo através de sua individualidade. Você nasceu em Cristo, portanto, a sua origem é boa. E você produzirá coisas boas. Confie, mesmo nesse tempo de dificuldades. Por fim, João nos faz pensar um pouquinho mais sobre estes frutos dignos. Que frutos dignos de arrependimento são esses? Que qualidade, que característica, melhor dizendo, que eu posso incluir? São aqueles frutos que são capazes de dar resultado em todos os lugares. Olha, quando nós lemos ali no Evangelho de Mateus capítulo 3, o verso 10, João diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Se o fruto não é bom, é porque ele não nasceu dessa árvore boa. E fruto que não é bom não permanece, não está junto. Mas não tenha medo, não se preocupe, ou melhor, não fique temeroso. Se você, na sua comunhão, na sua individualidade, tem conversado com o Senhor Jesus e dito: Senhor, eu sou pecador, tenho falhas, esses são os meus pecados e eu me arrependo deles, eu não quero praticá-los, eu não quero mais que eles sejam algo trazidos à minha memória como algo que continuo fazendo. Eu quero o seu perdão, preciso do seu perdão, porque o Senhor é o meu Salvador, o Senhor foi quem morreu na cruz pelos meus pecados. Quando eu entrego a minha vida desta forma, quando eu me arrependo do meu pecado, quando eu me entrego a Jesus, porque eu acredito que Ele morreu na cruz e que nada nesta vida
vai interferir nesta comunhão, então você é alguém que está preparado para dar resultado em todos os lugares. Você não é qualquer um. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ao olhar para os discípulos antes de subir aos céus, ele deu um comissionamento, ele deu uma capacidade a todos nós, aos discípulos e a todos os outros. Quando você lê o Evangelho de João, capítulo 17, você vê a oração de Jesus. E lá no meio da oração, Jesus diz assim: Pai, não ora apenas por estes que estão aqui comigo, mas ora por aqueles que ainda vão crer em mim. Então Jesus orou por você. E se Jesus orou por você, e eu acredito nisso, e tenho certeza que você ou acredita ou quer acreditar nisso, guarde isso em seu coração. Você arrependeu-se de seus pecados? Sim ou não? Não existe meio termo. Se você se arrependeu, reconheceu que Jesus Cristo é o único que pode lhe perdoar por estes pecados, é sim ou não? Se você se arrependeu e pediu perdão e entregou a sua vida a Jesus Cristo, então você faz parte destes homens e mulheres que Deus chamou para dar resultado. Frutos do arrependimento são frutos que são capazes de dar resultados em todos os lugares. Quando nós abrimos o Evangelho de João, capítulo 3, narrando esta situação em que acontece com João, no capítulo 3, versos 1 a 9, nós encontramos lá alguns detalhes que não estão aqui. Porque, em primeiro lugar, chega a multidão, as pessoas, o povo, perguntando o que eu posso fazer para ser perdoado. E aí João diz: ajude uns aos outros, estenda a mão, socorra quem tem necessidade. Pouco depois aparecem os publicanos, que eram os cobradores de impostos. E nós, o que faremos para ser perdoados? E João diz a eles: não cobrem demasiadamente alto, não cobrem além daquilo que está estipulado, honestidade. E para os soldados que também perguntam: e nós? Como a gente pode experimentar desse perdão? Não aceitem acusação injusta. Sejam justos. Olha, é uma resposta simples. Vidas arrependidas são vidas que dão resultado em qualquer ambiente. A população, as pessoas, nós no dia a dia, vamos ser solidários, vamos ajudar o próximo. Estamos vivendo um tempo em que tem pessoas passando fome. E você tem a possibilidade de comprar um pouquinho mais e dar a quem precisa. Não precisa ser uma cesta básica, precisa ser um ingrediente. Nós temos no Ministério da Igreja de Ação Social um trabalho fantástico. E se todos nós fizermos um pouquinho, muitas vidas passarão por esse tempo com menos dificuldades. Solidariedade. Muitos de nós trabalham como se fossem os publicanos, trabalham com cobranças, trabalham com dinheiro, trabalham com lucros. Não seja desonesto. Faça o seu melhor tempo, a sua melhor cobrança, a sua melhor atenção. Faça o seu melhor. Muitos trabalham como militares. Nossa cidade, nós temos muitos que fazem parte da igreja, como também das nossas igrejas. E não precisamos pensar apenas nos soldados, mas aqueles que trabalham no governo, nas instituições governamentais. Faça com justiça. Nós podemos dar frutos em todos os lugares, se nós formos justos, se nós formos honestos, se nós formos solidários a quem está à nossa volta. Jesus chamou seus discípulos no capítulo 28 de Mateus 18 a 20 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele já começa dizendo assim: eu é que tenho o poder. Ele começa colocando assim. Mas em seguida ele diz: vão
ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessas de Deus, promessas do Senhor Jesus. Frutos dignos de arrependimento são aqueles frutos que são capazes de dar resultado em todos os lugares, em todos os ambientes, em todas as circunstâncias. Você, no seu ambiente de trabalho, mesmo que seja home office, ou você que precisa sair de casa para ir para o trabalho, mesmo com o risco de tanta enfermidade em razão do Covid. Você precisa estabelecer um relacionamento profundo, individual e permanente com o Senhor Jesus, diário, para que você possa sempre produzir frutos dignos de arrependimento. Estes frutos darão resultado no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente educacional, no seu ambiente familiar, por onde quer que você faça, por onde quer que você vá e faça. Tenho certeza, usando esses princípios de solidariedade, de honestidade e de justiça, tenho certeza absoluta que você poderá ser este homem ou esta mulher que estará produzindo frutos dignos de arrependimento, com um coração humilde diante do Deus Todo-Poderoso e que está sempre refletindo a presença desse Senhor Jesus na sua vida, para que tudo que você fizer dê resultado. O que você tem oferecido a Deus é o seu melhor? É resultado deste coração arrependido? Se sim, então ensine a outros a fazer o mesmo. Mostre a outros esta bênção que é estar nas mãos do nosso Deus. Porque o mundo que nós estamos vivendo precisa de uma resposta urgente, e essa resposta continua sendo Jesus. Você é este fruto. Você é este que vai produzir outros frutos iguais ao Senhor Jesus. Vamos testemunhar. Vamos falar do amor de Cristo. Vamos viver esta graça. Vamos mostrar como homem e mulher arrependido vive neste mundo para a glória de Deus Pai. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu quero convidar você, se ainda não tomou uma decisão de entrega de vida nas mãos de Jesus Cristo, uma decisão verdadeira de arrependimento, de confissão de pecado, a fazer agora, aí mesmo na sua casa. Aí mesmo, sentado no seu sofá, ou na sua mesa, vendo o celular, ou até no monitor do computador. Ou de repente você apenas ficou ouvindo a mensagem. Você que está me ouvindo e me vendo também, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados. Entregue a sua vida a Jesus. E Ele vai transformar você nesta situação toda que nós estamos vivendo, porque com certeza haverá grande alegria nos céus. Por isso, se você ainda não tomou essa decisão, mas quer fazer isso hoje, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, fale com Deus, fale com o Senhor Jesus e diga: Senhor Jesus, eu quero o seu perdão, eu preciso do seu perdão. Por isso eu me arrependo de verdade. Reconheça o seu pecado e diga: Senhor, meu pecado é esse, e eu preciso do seu perdão, para que eu possa produzir frutos dignos de arrependimento. Vamos orar? Vamos? Senhor Deus, Pai querido, eu quero lhe agradecer muito a oportunidade deste momento em poder compartilhar a sua palavra. E que esta mensagem possa estar alcançando principalmente aqueles corações
que ainda não tinham percebido a importância de terem este arrependimento genuíno para experimentarem de uma transformação real diante do Senhor. Ó Deus amado, aqueles que estão ouvindo e porventura ainda não tomaram uma decisão, ou melhor, tomaram uma decisão nesta noite, tem misericórdia, tocando-lhes o coração para experimentarem a redenção que há em Cristo Jesus. Te agradeço pela vida da tua igreja, pelos membros da primeira igreja, por podermos estar juntos mesmo neste distanciamento, e rogamos, ó Deus, tem misericórdia, nos permita retornar para as reuniões no templo, pois queremos, ó Deus, te adorar no templo com toda a nossa alegria, como um testemunho vivo do Deus poderoso a quem confiamos nossas vidas. Rogamos tua bênção, mas continuaremos a confiar no Senhor, mesmo que o Senhor não nos responda como estamos lhe pedindo agora. Mas continuamos a pedir que o Senhor esteja intervindo na vida das pessoas, para que a salvação seja eterna. No nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e uma excelente noite e início de semana.